Muito bom dia, e é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor que está no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 10. A palavra do Senhor, ela diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente. Eu não era antes de falar contigo. E mesmo depois de ter falado com o Senhor, eu continuo um homem pesado de boca e não sou eloquente com a minha língua. Quando esse texto foi escrito, Moisés estava, na minha opinião, no maior e mais belo encontro com Deus de toda a palavra do Senhor. Deus havia se manifestado na sarça ardente. Foi nesse chamado que Deus invocou Moisés para que ele libertasse o povo de Israel, para que ele tivesse autoridade para as pragas do Egito, para abrir o Mar Vermelho. Moisés ouve a voz de Deus no seu espírito, no seu coração. Moisés se dispõe ao chamado do Senhor. Mas no final desse encontro, Moisés disse: Senhor, antes de falar contigo, eu era um homem com dificuldade de falar, pesado de língua, e depois que eu encontrei contigo, eu permaneço assim. É interessante você entender isso. Moisés havia encontrado com Deus, Moisés havia ouvido a palavra do Senhor, ele havia experimentado o maior milagre bíblico, mas ele continuava um homem com deficiências. Ele continuava um homem com fragilidades. Ele continuava um homem com defeitos que as pessoas olhavam de longe e conseguiam perceber nele. Apesar da pequenez que Deus conservou em Moisés, apesar da falta de atributos que Deus conservou em Moisés, já não havia mais no coração dele dores, feridas. Entenda o que eu vou dizer a você nessa manhã. Moisés, quando encontrou com Deus, era um homem frustrado, porque Moisés já havia tentado libertar Israel e aquilo não deu em nada. Ele havia se frustrado na sua vida, no seu projeto, no seu empreendimento. Quando Deus encontrou Moisés, Deus encontrou um homem que há 40 anos estava calado, há 40 anos estava frio. Deus não o encontrou em um momento de oração, Deus não o encontrou em um momento de revelação. Deus o encontrou solitário no meio do deserto, apacentando o rebanho. Deus o encontrou com feridas dentro da sua alma, porque ele teve frustrações na vida. E não se engane, muitas vezes nós somos homens e mulheres que trazemos conosco frustrações na vida, decepções, nos sentimos derrotados, nos sentimos fragilizados, somos marcados por aquilo que nós perdemos, somos marcados por aquilo que não deu certo na nossa vida, e nós começamos então a esfriar, a nos calar, nós começamos então a nos acomodar, a aceitar as circunstâncias da nossa vida. E Moisés estava acostumado com uma vida distante, uma vida sem desafios, uma vida sem liderança, uma vida calado em si mesmo, uma vida com pouca perspectiva de fé, porque dentro do seu coração havia frustrações. Pessoas que se frustram na vida são assim. Pessoas que se frustram profissionalmente são assim. Pessoas que se frustram dentro dos seus lares, dos seus casamentos são assim. São pessoas que carregam consigo dores que os levaram a calar, a quietar, que os levaram a aceitar as circunstâncias da vida como se aquilo nunca mais fosse mudar. Deus havia falado com um homem frustrado. Segundo, Moisés havia sentido muita rejeição. Ele havia sido rejeitado pelo seu povo, ele havia sido rejeitado pela sua família. Moisés já não habitava mais no seu lar, na sua casa. Moisés havia saído do palácio, Moisés havia deixado os amigos dos quais ele cresceu. Moisés havia deixado a esperança dentro do seu coração, porque no tempo em que ele quis servir a Deus, no tempo em que ele quis verdadeiramente cumprir o propósito da sua vida, que as coisas não deram certo, junto da frustração veio a rejeição. Vieram pessoas que nunca o ouviram, vieram pessoas que nunca o aceitaram, vieram pessoas que quiseram demonstrar a ele o sentimento que elas tinham de desprezo pela vida dele.
A quantas pessoas eu estou falando nessa manhã que você foi ou tem sido rejeitado? Rejeitado dentro do seu lar, rejeitado dentro da sua família. Jesus certa vez disse uma palavra muito dura, porque ele disse que os nossos inimigos muitas vezes seriam os da nossa própria casa. E há pessoas que estão sendo rejeitadas dentro do seu lar, dentro do seu casamento. Há pessoas que estão sendo rejeitadas dentro do seu trabalho, da sua vida pessoal, e as pessoas fazem questão de mostrar a você que te rejeitam, fazem questão de demonstrar a você que te desprezam, fazem questão de demonstrar a você que não se importam se você liga, se você fala, não se importam com aquilo que você escreve, não se importam com aquilo que você é. São pessoas que fazem questão de deixar claro a você que o amor, o respeito, aquilo que as pessoas tiveram com você, isso já não tem mais significado. Há pessoas que estão enfrentando rejeição como Moisés enfrentou, rejeição dura, daqueles dos quais ele esperava apoio, daqueles dos quais ele esperava amor e daqueles quais ele investiu sua vida e o seu tempo para libertá-los. Deus encontrou um homem que estava triste dentro do seu coração, triste consigo mesmo, triste com o propósito da sua vida. Deus encontrou um homem que havia se fechado dentro dos seus valores e dentro das atitudes do seu coração. Quantas vezes nós somos assim? Nós nos fechamos por causa das nossas dores, nos fechamos porque nós tentamos, porque nós investimos, porque nós queríamos e nada daquilo deu certo, então nós começamos a nos fechar. Ouça o que eu vou dizer a você: a depressão, ela tende a nos levar ao isolamento. Há pessoas que vão se entristecendo, se decepcionando com as pessoas e elas vão se isolando, elas vão se afastando da vida, vão se afastando de quem os amava, vão afastando das pessoas de quem eles conviviam. Moisés, em terceiro, havia se isolado. Ele havia vivido uma vida no deserto sem nunca mais voltar ao Egito, sem nunca mais pensar no Egito, porque a vida o foi isolando. Há pessoas que estão vivendo uma vida de isolamento. Dentro do seu coração você já não consegue mais conversar. Dentro do seu coração você já não sente prazer em alianças, em relacionamentos. Dentro do seu coração você já não tem prazer de ir à igreja, você não tem prazer de ver as pessoas. Você vai se isolando na vida. Moisés se isolou por 40 anos. 40 anos o seu sentimento de dor, de frustração, o seu sentimento de rejeição foi isolando a vida dele, e muitas vezes nós temos vivido assim. Deus encontra Moisés e cura as suas dores. Deus não tira as suas limitações, mas Deus o cura das suas dores. Deus não livra e não liberta de ser um homem gago, de ser uma pessoa pesada de língua, mas Deus o cura das feridas que haviam dentro do seu coração. Entenda o que eu vou dizer a você. Muitas vezes Deus não tira as nossas limitações e as nossas fraquezas. Muitas vezes Deus não muda a nossa aparência, muitas vezes Deus não traz de volta o casamento que foi destruído, muitas vezes Deus não traz de volta os entes amados dos quais nós perdemos, muitas vezes Deus não te coloca de novo no trabalho, na posição que você ocupava, mas Deus nos cura das nossas dores, das nossas fragilidades. Deus nos cura do mal que a vida nos impôs. Deus nos cura da rejeição, Deus nos cura do abandono, Deus nos cura das frustrações que nós tivemos na vida. Deus nos fortalece, nos capacita a caminhar, a levantar novamente, a reconstruir. Ouça o que eu vou dizer a você. Deus tem um propósito infalível na sua vida. Talvez as frustrações, talvez as rejeições, talvez os momentos de isolamento do qual você tem vivido te afastaram demais daquilo que você sonhou e dos grandes projetos da sua vida. Talvez quando você olha para si, você se imagina uma pessoa imperfeita, você se imagina uma pessoa incapaz, você se imagina uma pessoa que não é inteligente, você se imagina uma pessoa que não é forte, você se imagina uma pessoa que não tem equilíbrio emocional. Talvez isso seja latente, aparente diante de você. E ouça o que eu vou dizer a você: na maioria das vezes, Deus não tira as nossas imperfeições, as nossas limitações. Deus não apaga de nós aquilo que humanamente produz derrota, mas Deus nos cura das dores, das fragilidades, das frustrações.
para que mesmo pessoas limitadas, nós possamos e consigamos fazer aquilo que é a vontade de Deus. Deus quer curar você nessa manhã. Deus quer te capacitar à grande obra que Ele tem para você, com seu coração, sua alma curado das dores, das frustrações, das rejeições e te tirando do isolamento pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se você crê assim, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar por você e quero orar com você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e Senhor de milagres, ó meu Jesus, Pai, eu te apresento homens e mulheres que nesse momento oram comigo. Pessoas, meu Deus, que têm se sentido frustradas, rejeitadas, pessoas que estão se isolando por causa das suas dores, dos seus medos e das muitas lutas que a vida tem imposto. Senhor, eu apresento a vida e a dor da alma, do coração de cada um dos meus irmãos. E eu lhe peço, Senhor, ainda que nós sejamos pessoas com limitações, ainda que nós sejamos pessoas com dificuldade de falar, de pensar, de agir, ainda, Senhor Jesus, que nós tenhamos nascido com deficiências humanas, corporais, físicas, ainda que dentro de nós, Senhor Jesus, hajam problemas que parecem ser incuráveis, ainda que nós tenhamos tentado tantas vezes na vida e tantas vezes que nós tentamos, nenhuma deu certo. Eu lhe peço, Senhor, cura agora a alma deste homem, desta mulher, cura agora o nosso coração. Não permita, Senhor, que essas dores nos afaste do propósito que o Senhor tem para nós. Nos fortalece, nos cura, abre as portas diante de nós, nos dá a autoridade que o Senhor deu a Moisés. Eu lhe peço, Senhor, que todas as dores passadas, as angústias do passado, que o Senhor restaure sobre esta vida a cura, que o Senhor traga paz e que o Senhor libere o Espírito Santo de Deus para que este homem e esta mulher hoje tenha força, graça e milagre de Deus para cumprir o propósito e a vontade do Senhor sobre a vida dele e dela. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada, fazendo bem. Eu quero abençoar sua vida e dizer a você que deseja receber esse áudio diariamente, você pode entrar em contato comigo através do telefone 62 993 22 3469. A você que deseja abençoar a Igreja Palavra Revelada, abençoar esse ministério, ser um mantenedor dessa obra, ser um abençoador para que a palavra de Deus continue chegando aos corações, você que deseja ofertar, nos abençoar, hoje você pode entrar em contato conosco também via WhatsApp através do 62 993 22 3469. Que hoje, quinta-feira, seja um dia de paz e de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus.